Boa tarde a todos. Nós gostaríamos, mais uma vez, de cumprimentar a organização do evento, bem como o doutor Elias, por essa brilhante iniciativa, de mais uma vez estarmos reunidos aqui em prol da advocacia criminal. E assim nós já vamos iniciar a palestra, com a fala do doutor Alexandre, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito e juiz de Direito, de Santa Catarina, e bem como também o doutor Flávio Cruz, que é doutor em Direito do Estado e juiz federal do Paraná. Tudo bem. Eu acho que o senhor pode utilizar o microfone aqui, se o senhor quiser. Bom dia a todos, boa tarde, aliás. O prezado doutor Elias Matarassade, presidente da Abacrim, prezado doutor Alexandre Moraes da Rosa, grande juiz de direito também, professor Dalvski. Vejo muitos amigos aqui na plateia, gostaria de cumprimentar a todos. Me sinto muito, muito envaidecido em poder falar aqui para os senhores. Certamente teria muito mais a ouvir do que a dizer, e preparei com aquela esperança vã 90 páginas, certamente não dá tempo, Fico, então, muito, muito envaidecido em falar nesse evento que, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade ímpar para que nós tenhamos um momento de reflexão sobre a quantas andam as liberdades públicas na República Federativa do Brasil e não na República Federativa de Curitiba. Eu tenho que tratar aqui de modo muito breve sobre a delação premiada. Delação, esse é o nome. Alguns, por eufemismo, estão tratando da delação como se fosse colaboração processual, como se fosse possível dourar a pílula, como se o nome colaboração processual pudesse esconder a vergonha que a delação sempre causou a quase todo mundo. A memória mais antiga que eu tenho, meus amigos, sobre delação remonta, sem sombra de dúvida, aos meus 10 anos, 11 anos de idade. Lembro de ter lido, por influência de um professor, Brasil Nunca Mais, uma obra coordenada pelo franciscano Cardeal Arntz, da Sé, que lá nos seus entremeios já revela a importância que alguns delatores cumpriram no tempo da ditadura, sobretudo para apontar os dedos em face dos inimigos do poder. Vinícius de Moraes também tratou da delação no seu grande poema Operário em Construção, a importância também dos delatores na traição dos sindicalistas. Maleus Maleficarum, Manual dos Inquisidores, também do Heimlich, todos eles apontam a importância para a Inquisição da delação. Engana-se quem imagina que a delação seja um instituto moderno, vendido como se fosse o suprassumo de um processo penal imaginado como eficiência. Eficiência que é medida em graus de condenação por parte de juízes que sentem vergonha das suas sentenças absolutórias. Quantos juízes divulgam as suas absolvições nos sites? Eles se orgulham, e nos orgulhamos, de algum modo, de alguma forma, das condenações, como se isso fosse atestado de probidade. Senhores, sou contra a corrupção. Hoje em dia, a defesa da liberdade e a defesa dos direitos fundamentais parece que carece de uma advertência inicial, como se isso fosse necessário. A busca da extração da confissão, seja pela boca do próprio suspeito, seja pela boca dos seus pretensos comparsas, é uma coisa das mais antigas. Isso tem início já na Idade Média, como revela a obra do Adriano Prosperi, Tribunal da Consciência, um grande estudo sobre a Inquisição. Convém avançar. Eu costumo sempre mencionar uma passagem muito importante do Volta, Ingo Volta, que é citado também pelo Manuel Costa Andrade, que diz basicamente o seguinte: em todos os casos em que contendam a dignidade humana, não poderão ser chamados à ponderação interesses por uma justiça penal eficaz. Quem o fizesse não tomaria a sério os direitos fundamentais e a inviolabilidade da condição humana. Porque trazer a eficácia da justiça como um contraponto aos direitos e garantias fundamentais implicaria, não raro, negar a eficácia a esses mesmos direitos. Se queremos um termômetro para a efetividade do processo, é a medida em que esse mecanismo serve para proteger todos e qualquer inocente. Agora, o grande problema, senhores, é que na modernidade, de alguma forma, nesse momento que nós vivemos,
sobretudo a advocacia criminal, me parece, e os juízes também, se deparam com um dilema, que é o dilema que está muito bem travado e equacionado por Iena Turner. Tem um livro muito bom sobre plea bargain. Imagine que você é um advogado de defesa e que você está convencido da inocência do seu cliente. E sabe que é uma boa chance de que ele seja absolvido. Contudo, se condenado, a reclusão pode ser de 30 anos. E alguém propõe um acordo. Um acordo aparentemente vantajoso. Algo como 5 anos de reclusão, o que é muito. Mas o seu cliente diz, a liberdade é minha. Como defensor das liberdades públicas, os senhores advogados discordam do cliente e recomendam que ele procure um novo advogado. Os senhores apoiam, então, um mecanismo que é criticável sob todo e qualquer ângulo de visada. Deixarei isso em epoqué, colocaria isso em suspensão e avanço. O grande problema é que tratar da delação premiada, ela exige uma análise muito complexa de pelo menos três grandes níveis de visada. A primeira é quanto à validade do acordo. Importa dizer em que medida nós podemos aceitar a confissão do acusado como mecanismo de encerramento do processo. É o que se trata da justiça penal negociada e é o que trata, de alguma forma, do rito abreviado. Tem uma previsão no novo CPP, projeto CPP, que é a acusação, artigo 283, né, projeto de lei 8.045, que quando alguém for acusado com pena máxima de até 8 anos, ele pode negociar com a acusação e já cumprir pena imediatamente. Detalhe, isso não é mesmo justiça restaurativa. Passa longe disso. O tópico 2, o outro problema que eu teria para tratar, se tivesse tempo, sobre delação, seria o problema da validade da redução da pena em relação ao acusado delator. Cuida-se aqui de um tema, senhores, que é intimamente relacionado com a isonomia e com a punibilidade. Qual é a razão pela qual o Estado reduz a pena do sujeito depois da prática do fato típico, do delito? Nós teríamos que comparar essa delação, então, com outros mecanismos, né? Sobretudo com a desistência eficaz, com arrependimento posterior, com o pagamento tardio de tributos e com a atenuante da confissão no curso do processo. Não dá tempo de fazer isso aqui. O fato é que o Estado parece estimular um determinado comportamento processual, e eu sempre fiquei em dúvida se, como juiz, eu deveria preferir um acusado que confessa em relação àquele que resiste. E sempre me pareceu que a chance de eu cometer erro é muito menor quando o acusado luta pela sua liberdade e, utilizando as ferramentas legalmente previstas, resiste à acusação. Aqui é a pergunta: quem pode fazer acordo? Quem corre primeiro? O oportunista? Aqui nós teremos que trabalhar, como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa, com a teoria dos jogos, que seria extremamente útil aqui. E, por fim, tem um grande problema, que é a da eficácia probatória da delação em relação a terceiros. Essa é a grande questão, portanto. Normalmente, e aqui que fica o ponto, a pesquisa histórica e a pesquisa do direito comparado não trata dessa questão, de alguma forma. Os demais países, né, os Estados Unidos, o sistema de common law, a Alemanha, com seu Absprache, o Canadá e mesmo a Rússia, não parecem ter muita preocupação com a eficácia probatória, a conversão de um suspeito em testemunha, ou a validade desse procedimento de obtenção da prova, como nós veremos. Eu não tenho muito tempo, é muito assunto e pouco tempo, mas então estou correndo. Eu teria um conjunto de perguntas para deixar aqui e tentar resolvê-las, se tiver condições de fazer isso. A primeira: a delação é compatível com a Constituição? A Constituição permite que o Estado estimule uma delação e pague isso de alguma forma? Abstraindo isso, a delação pode ser empregada, senhores, para promover interrogatórios longa-manos dos demais suspeitos sem a garantia da cláusula Miranda? O Estado, até que ponto o Estado, por vezes, não vai fazer um acordo com o suspeito, entregando um gravador, um celular,
para que ele faça uma gravação com seus pretensos comparsas e aí promova a coleta de uma prova, como diz o professor Alexandre, com doping processual, sem advertir de que ele está sendo, na verdade, interrogado. É diferente de uma verdadeira interceptação telefônica. Aqui é o Estado fazendo um interrogatório por intermédio de terceiros. O item C seria, abstraindo isso, o acordo de delação pode ser questionado pelos demais investigados? Porque, veja, o Supremo tem dito, delação não é prova, é meio de obtenção de prova. Mas, ao dizer isso, ao mesmo tempo, ele fala que os demais suspeitos, os demais investigados não podem questionar a validade do acordo. Então, os demais suspeitos não poderiam alegar que o preso foi coagido, por exemplo. Mas calma lá, se é um meio de obtenção de prova, a validade desse mecanismo tem que ser questionada por qualquer atingido. Esse é um tópico que eu deixo aqui. Quem e como controla a proporcionalidade disso? Há uma grande probabilidade dos acordos de delação implicarem um monopólio de informação por parte do juiz ou por parte dos acusadores. Não há mecanismos para que o controle seja efetivo a respeito da totalidade das informações colhidas. Que mecanismos podem ser concebidos para se evitar que o silêncio e a acusação sejam vendidos por delatores? Preso pode fazer acordo de delação premiada? A pergunta correta seria, como impedir que juízes decretem prisões como forma de forçar uma delação? Como impedir que a coação no curso do processo sirva, então, como mecanismo dissuasório do direito ao julgamento? Delegados podem ofertar acordos de delação? Vinculariam o Ministério Público? Tema de uma DIN junto ao Supremo? Qual o alcance da atuação do juiz no âmbito da delação premiada? Porque note que a lei 12.850 tem uma contradição, né? Ela diz assim, o juiz não pode se envolver no acordo, mas, depois do acordo celebrado, o juiz pode amoldá-lo segundo a conveniência e oportunidade que reputar pertinente. Ok? Então, essas são as perguntas, talvez as principais, a meu ver, as mais relevantes no momento sobre delação. Eu teria todo um histórico aqui a respeito da delação, sobretudo na sua origem, eu só vou mencionar muito por alto diante do nosso apanhado aqui do tempo, né? O que é delação? O professor Geraldo Prado sustenta que a delação destina-se a substituir a investigação objetiva dos fatos pela ação direta contra o suspeito, visando torná-lo um colaborador e, pois, uma fonte de prova. Percebe-se facilmente que esse instituto ainda está impregnado da teoria das relações especiais de sujeição, que tem um histórico muito antigo e muito perigoso, que considera o acusado como réu, como coisa, como objeto. Isso também é tratado pela jurista Hedy Nacheri, do Canadá. Noto só para os senhores que normalmente se faz uma comparação disso com o plea bargain, né? Plea bargain, sistema norte-americano, não é exatamente o que nós temos aqui. Os Estados Unidos possuem lá vários mecanismos, né? Eles têm o plea bargain, o plea of non contendere, plea of guilt, o all for plea, Kennedy plea e outros tantos, ad hoc plea. Basicamente significa o seguinte, para o sistema norte-americano, o processo é disponível. O sujeito pode simplesmente abrir mão do processamento. Ele diz, eu confesso, e encerra-se a causa. O all for plea é uma coisa estranha, porque o cidadão diz, eu faço acordo, mas eu atesto a minha inocência. Eu faço acordo, mas não confesso. E o ad hoc plea, que é quando o juiz aplica os efeitos de um plea bargain sem que tenha havido um efetivo acordo entre as partes. Não dá tempo de tratar tudo isso, mas é só notar qual a origem desse mecanismo. Isso é tratado por John Langbein e outros. Há várias teses a respeito do surgimento do plea bargain. É, sobretudo, a tentativa de esvaziar gabinetes de juízes. A questão é pragmática. Hoje, 90% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos em termos de acordo. Qual que é o risco, senhores? O risco é que inocentes façam acordo diante do risco enorme de uma condenação. Por que se chegou ao número de 90% dos casos submetidos a acordo de delação, ou acordo de colaboração, ou confissão no curso do processo? Por conta da reforma do Guidelines de 1984. Os Estados Unidos passou a adotar o que se chama mandatório mínimo, penas altíssimas e com conteúdo racial, inclusive, preconceituoso a respeito de certos crimes.
e envolveria um exame de criminologia cultural, né? Mas é fato que, por ter um aumento enorme das penas, se transferiu o poder dos jurados e dos juízes para os acusadores. O acusador fala para o sujeito: você corre o risco de pegar uma prisão perpétua, 30 anos, 50 anos. Comigo você pode negociar o que nós chegamos no acordo aqui. Os Estados Unidos têm precedente, senhores, de condenação a perpétua por emissão de cheque sem fundo de $83. E pelo fato do sujeito ter recusado um acordo de delação. Há vários precedentes, né? Enfim, há toda uma cultura. Isso, se os senhores lerem lá o Santobello versus New York, em 1971, Santobello, o Justice expressamente diz o seguinte, que plea bargain seria indispensável para a cultura norte-americana, porque, do contrário, eles teriam que multiplicar o número de juízes por 50, e ainda não seria suficiente para resolver todos os casos. Então, a pergunta é pragmática. Agora, esse pragmatismo, ele é compatível com a nossa cultura? É compatível com a nossa visão de Estado? O caso Brad versus USA, que também é muito importante, que é de 1970, o Brad foi acusado de sequestro, só que ele fez acordo pelo fato de ter pena de morte. Então, havia uma previsão de pena de morte por crime de sequestro. Um ano depois, mais ou menos, a Suprema Corte disse que a pena de morte prevista para o caso de sequestro era inconstitucional. No caso United States versus Jackson. O Brad recorre para a Suprema Corte e diz o seguinte: eu só fiz acordo porque havia a previsão da pena de morte. Se não houvesse a ameaça inconstitucional e inválida da pena de morte, eu não teria feito o acordo. A Suprema Corte diz para ele: ninguém mandou fazer acordo. Ninguém mandou negociar. Um mau negócio, o problema é seu. Ok? E, de algum modo, já adianto aqui, essa cultura, portanto, essa colonização do direito penal para uma lógica que é própria ao direito civil, mas sem as garantias do direito civil, que tratam lá da onerosidade excessiva, da teoria da lesão, do artigo 157 do Código Civil, do Código do Consumidor. Nós recebemos, então, a lógica do pacta sunt servanda, e isso tem sido introduzido a reboque, a contrabando, no direito penal. Isso é bastante criticado já na própria cultura dos Estados Unidos, mas não encontra um reflexo, né, na jurisprudência por uma questão eminentemente prática. Lá eles têm um grande júri, pequeno júri, e é uma questão de impedir julgamentos. Estou quase acabando, enfim. Então, esse caso, Balderkirch versus Reis, que é de 1978, é esse caso que eu mencionei para vocês, do cheque sem fundo. Ele emitiu 3 vezes cheque sem fundo, foi acusado por 3 strikes and out, ou seja, 3 vezes, a terceira é perpétua. O acusador ofereceu 5 anos de reclusão por um cheque sem fundo, com 3 anos de parole e 3 anos de probation, né? Ele recusou, achou muito, foi condenado à prisão perpétua. O Balderkirch recorre, isso vai para a Suprema Corte, o Reis, me desculpa, que é o acusado, recorre, e o Reis é condenado à prisão perpétua, e a Suprema Corte diz para ele que ninguém mandou não fazer o acordo. Tá? Então, há todo um conjunto grande de críticas, de debates, isso eclode também na Alemanha, a mesma coisa, com a Absprachen, que foi aplicado na Alemanha, mesmo antes da lei vingar, e que foi mantido, de alguma forma, pela Suprema Corte, pelo BGH. Canadá tem também plea bargain, Rússia, né? Segundo Máximo Langer, que é um argentino com um doutorado em Harvard, que dá aula em Princeton, o plea bargain seria o cavalo de Troia da common law dentro do sistema de civil law. Por que cavalo de Troia? Porque ele tem sido importado como uma espécie de tradução ou transplante, como um órgão que não é muito compatível com o sistema de civil law. Porque, para nós, senhores, o processo tem que ser concebido não como mecanismo de solução dos problemas do Estado, e tampouco deve ser concebido como mecanismo de dar uma resposta para a sociedade através de processos midiáticos. O processo tem que ser concebido como mecanismo de tutela das liberdades públicas. E eu temo que essa concepção, que é basilar do processo, não esteja sendo devidamente absorvida ou compreendida pelos alunos nas academias, ou pelos juízes nos seus gabinetes, ou mesmo pelos operadores, ou pelas pessoas que vivem no fórum criminal. O processo tem cada vez mais sido concebido como um mecanismo de dar uma resposta imediata para a cobrança social
de punição imediata, célere, numa sociedade persecutória. Fala-se que os juízes são repressores, a sociedade é repressora. E os juízes são retrato, de alguma forma, de uma sociedade cada vez mais sedenta por punição. E punição associada, portanto, a uma cobrança de uma resposta, que a imprensa, o tempo da imprensa não é o tempo do processo, e os juízes, portanto, temem decidir hoje em dia, absolver. Se fala que os juízes são corajosos para prender. Em 15 anos de magistratura, senhores, 14 anos para 15 anos de magistratura, eu digo para os senhores, é preciso coragem para decidir. Em alguns momentos é indispensável condenação. Tá? Outros momentos é indispensável absolvição. Agora eu durmo muito mais tranquilo, sabendo que eu absolvi um culpado e condenei um inocente, senhores. Tranquilamente, tranquilamente. O grande problema, portanto, é que compreender a delação premiada exige uma reflexão imensa sobre o tempo atual, que é um tempo que tem uma troika, que é uma visão pragmática, cada vez mais pragmática do processo, associada a uma visão midiática do sistema e do aparato de justiça, também com juízes que assumem, de alguma forma, cada vez mais um juízo de oportunidade e conveniência, ao invés de um juízo analítico conceitual. Então, cada vez mais substituímos um juízo analítico conceitual, que é o juízo dogmático, que tem seus defeitos, tem suas críticas, né? A criminologia crítica está aí para isso, mas cada vez mais os juízes substituem o exame de legitimidade e validade por um exame de eficiência, oportunidade, conveniência. Conveniente para quem? Para o juiz. Qual o controle dessa conveniência? Não mais a conveniência da lei, mas a conveniência do julgador. Então, vivemos o tempo em que se algo é oportuno, logo é válido. Se algo é conveniente, logo é válido. E o juízo de validade, então, passa a sofrer uma relativização. Claro que, chegando ao caso, enfim, tem um pano de fundo muito difícil para tratar, porque eu precisaria tratar aí da evolução disso de uma forma bem detalhada. No sistema de common law, a origem disso, né? Desde 1804, basicamente, em Boston, New York e outros temas. Teria que tratar as variações, degradações dessa categoria com o passar do tempo, e teria que tratar depois da expansão dessa lógica de plea bargain para o sistema de civil law, que tem vários momentos, né? Sobretudo, imagine o caso de patenteamento na Itália. Na Itália é possível desconsiderar uma coisa julgada a favor do acusado se descobrir que ele mentiu num processo de delação. Então, ele é absolvido, ou ele é perdoado, depois descobrem ou se insinua que ele mentiu, a coisa julgada não vale nada e tem uma revisão para a sociedade. Ok? Então, tem todo esse problema que é absolutamente pragmático. E chegamos, então, às perguntas que eu vou tentar responder em 5 minutos. Tenho mais 5 minutos? Mais 4 a 5 minutos. Então, infelizmente, não dá tempo. Primeira coisa, senhores, é constitucional? A Suprema Corte não vai dizer que isso é inconstitucional. Porque a Suprema Corte tem uma grande facilidade, senhores, em corrigir os erros alheios, e uma imensa dificuldade em corrigir os próprios. É normal, é humano, né? Juízes, somos juízes das condutas alheias. A psicanálise está aí para isso. Temos uma grande dificuldade em fazer a meditação da própria conduta. Por quê? A Suprema Corte tem validado isso e tem homologado esses acordos. Mas isso não impede que a academia discuta e alegue a inconstitucionalidade disso, como faz o professor Jacinto, como faz o professor Juliano Breda, né? Francisco Munhoz Conde, em alguns textos, enfim. Ponto 2. Como controlar o juiz no acordo de delação? Precisamos de juízo de garantias, mas um verdadeiro juízo de garantias, não juízo de vara de inquérito, que é outra coisa. Precisamos de verdadeiro juízo de garantia. Talvez isso sirva como um mecanismo para tentar filtrar um pouco a questão do plea bargain, delação premiada. Só um pequeno detalhe, delação premiada não é exatamente a mesma coisa que plea bargain, conquanto tenham parentesco, né? Então, precisamos repensar a estrutura do processo e repensar a estrutura inquisitorial ainda presente no imaginário popular, né? Tópico 3. Como controlar, quem que pode fazer acordo de delação? O grande problema da delação, senhores, é que, como é uma barganha, quem pode vender mais tem melhor preço. Geralmente é quem sabe mais. E, pretensamente, em estruturas supostamente mafiosas, organização criminosa, o que for, quem está na ponta, né, quem está na base, dificilmente vai ter esse conhecimento para fazer grandes acordos com a acusação.
ao risco de se negociar com quem tem maior culpabilidade. Tá? Aproveito aqui para fazer um gancho. Vivemos o tempo que ninguém mais sabe o que é crime, senhores. Tudo vira organização criminosa e tudo vira lavagem de dinheiro, que é o entumecimento de denúncias. Dificilmente hoje se tem uma denúncia de um fato. É a denúncia de um fato com quadrilha, com organização criminosa e com lavagem de dinheiro. E essas palavrinhas são tão mágicas que elas abrem um pacote, né, a caixa de Pandora, das métodos especiais de investigação. Okay? E é nesse âmbito, portanto, que a delação se inclui. Quem pode fazer acordo de delação? Teria que ter algum mecanismo para controlar a proporcionalidade disso. Porque o grande risco é da instrumentalização dos delatores. Que talvez não ocorra, nesse e naquele caso, graças à virtude desse ou daquele juiz, ou desse e daquele acusador. Os juízes são virtuosos, senhores. Os acusadores são virtuosos. Mas no regime de liberdades públicas nós não podemos depender disso. Porque pode ter o juiz que vai andar com o carro do Ike Batista, e daí? Né? Infelizmente. Nós não podemos carecer e depender da virtude dos bons magistrados. Porque a grande virtude de um magistrado é cumprir a lei e respeitar as garantias de todos. Avançando. Preso pode fazer acordo de delação? Eu acho que a pergunta, talvez, como eu já disse, é mal colocada. Nós teremos que impedir que juízes decretem prisão para forçar uma delação. Eu, como magistrado, já me deparei com um pedido expresso disso. Eu já tive pedido expresso disso, muito tempo atrás. Preciso localizar o processo, e é bom quando isso ocorre. Porque quando isso ocorre, vem à tona e você aceita ou não, você rejeita, e está verbalizado qual é a intenção de quem está pedindo isso. O Supremo, quando julgou a validade da prisão temporária, a medida cautelar 162, Supremo, lá atrás, 1989, o Supremo diz, isso aqui é válido porque isso aqui não pode ser feito para facilitar a investigação, isso aqui não é uma medida automática, isso aqui não é um mecanismo para colher prova, e não para facilitar o trabalho de delegados. A prisão temporária é feita como mecanismo indispensável quando há efetiva demonstração dos requisitos de cautelaridade, a serem examinados caso a caso e de forma fundamentada. Mas essa é a grande medida. Qual que é o grande problema, portanto? Não é só a delação, mas é muito mais uma categoria porosa, que é a ordem pública, que tem sido utilizada como mecanismo de ampliação da prisão, como uma prisão ad pena, aplicada com cinismo, como se fosse a de custódia. De custódia não tem nada, é uma prisão para punir, e as pessoas esperam que seja isso. As pessoas dizem, mas já está solto, foi preso ontem e já está solto, fulano é suspeito e ainda não foi preso. As pessoas querem que o linchamento do poste seja feito agora nas barras do tribunal. Então, o preso pode fazer acordo? Me parece que, supondo que o acordo seja válido, o preso pode fazer acordo. Mas desde que essa prisão dele seja válida. E aí que é o grande debate, como a gente fiscaliza isso. Avançando, porque eu já estou avançando no tempo, né? Enfim. Como controlar o monopólio dessas informações? Porque qual que é o grande problema? O delator, né? O colaborador processual, o delator, ele faz um conjunto imenso de acusações. Ok? E o juiz vai filtrar o que entrega para a parte X ou Y, para o acusado X ou Y. O juiz é que filtra o que é relevante para aquele acusado. Porque ele diz, esse suspeito não pode ter acesso à integralidade de todas as informações, porque, do contrário, outras operações vão ser minadas. Mas, com isso, o juiz interfere num trabalho que é indispensável para a própria defesa, que é fiscalizar a integralidade do procedimento. Qual que é o risco da delação, senhores? O risco é de se ocultar, de se escamotear uma prova colhida ilicitamente. Tá? Esse é um grande risco. Então, teria que ter alguma espécie de um controle externo, que não fosse cuidado pelo próprio juiz da causa, mas um controle composto pela sociedade civil, da mesma forma como eu advogo uma ação popular em crimes de abuso de autoridade, certo? Pelo menos iniciativa privada, então. Nós precisamos revisar isso. Nós precisaríamos ter um controle externo para verificar se isso, em que condição isso está sendo feito, porque há um grande risco de alguém monopolizar uma imensidão de informações. Para além do caso de que nós temos uma ampliação do conceito de juízo natural. O juiz hoje, por conexão e probatória, uma mera questão de utilidade probatória, o juiz se torna especializado numa suspeita e, com isso, passa a julgar o país inteiro.
Isso viola juízo natural às escâncaras. Não precisa citar Faioli para dizer isso, basta ir direto no artigo 553. Estamos com o veso de ler a Constituição com o disposto no Código, enquanto que o Código de 41 precisa ser relido. Avançando, estou quase acabando. Né? Delegado pode fazer acordo? Me parece que não. Eu, pessoalmente, concordo com a tese da Procuradoria da República, delegado, por maior respeito que tem a atividade do delegado, me parece que não teria como vincular o promotor, procurador de justiça, procurador da República a respeito do caso. O acordo pode ser desfeito? Em princípio, sim, mas o grande problema não tem como a água voltar, né, para a nuvem, né, depois que a chuva ocorreu, ela vai ser evaporada, mas não a mesma chuva, uma chuva futura. E aqui nós não temos como negar que o juiz está comprometido com o que viu e que o procurador também vai ter acesso a um conjunto imenso de provas, que a lei diz o seguinte: não podem ser utilizados exclusivamente em relação ao acusado, mas podem ser utilizados em relação a terceiros. Né? Um outro tópico relevante, sem dar resposta, o Supremo tem dito, sobretudo nesse caso, que é bastante interessante, né, que é o habeas corpus 127483, também na petição 5.700, que o suspeito delatado não tem legitimidade para questionar o procedimento de delação. Diga-se de passagem, lá atrás, com o voto do ministro Lewandowski, o Supremo dizia que o suspeito não tinha nem direito a ter acesso à delação, que seria segredo que só o Estado poderia conhecer o conteúdo da delação. Nesse ponto, a Lei 12.850 foi um avanço. Okay? Vale a pena, senhores, dar uma olhada no caso Brad versus USA e no caso Giglio versus USA. No caso Giglio versus USA, a Suprema Corte norte-americana, uma corte pragmática, anulou um processo inteiro pelo fato de que a condição de um delator não havia sido verbalizada na acusação. Esse é o risco, senhores. Hoje todo mundo sabe que Alberto Youssef é delator, mas tem como um mecanismo para saber quem são os delatores? Como impedir que um suspeito envolvido no caso se converta futuramente em testemunha ad hoc, ou testemunha itinerante por aí, sem que essa condição seja sabida por todos os envolvidos. Enfim, nós temos um grande problema grave no que toca a isso, mas eu acho que o essencial é que nós precisamos hoje, para concluir, nós precisamos de um código de boas práticas de delação, no que toca à advocacia e no que toca aos juízes, no que toca aos acusadores também. Qual o limite ético dos advogados no que toca à delação? Alguém pode atuar em favor, em nome de vários delatores, e ao mesmo tempo advogar em favor de um outro suspeito delatado? Conflito de interesses? Como que atua o juiz? Eu reitero que tem uma contradição na lei, grande. A lei diz que o juiz não pode se envolver no pacto, mas depois diz o seguinte: quando chega lá para o juiz, artigo 4º, parágrafo 9º, se não me engano, o juiz vai amoldar o acordo. O juiz pode recusar a validade para certas cláusulas, pode impor outras, o que dá na mesma. Né? Então, tem todo um debate grande, reitero, nós temos um problema sobre validade da justiça negocial, temos um debate sobre a eficácia probatória da delação em relação a terceiros, e temos um grande debate sobre a punibilidade, em que medida é legítima essa diferença de penas. E, para concluir, eu só chego na seguinte questão. Alguém fala que delação é imoral. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, em fazer um equacionamento muito linear disso, porque tem muitas teorias morais, muitas teorias sobre a ética, utilitarismo, hedonismo, né? Os senhores têm filosofia kantiana, etc. Não vou entrar nisso. Eu sempre pensei ser legítimo que, quando tem uma criança sequestrada, que está sendo torturada, o Estado possa perdoar, inclusive, a participação de um suspeito, de um acusado, se ele garante que essa criança seja solta. Me parece aqui que sou um pouco utilitarista. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, uma imensa desconfiança quando o Estado começa a delegar o poder de polícia para terceiros. A história do whistleblower, né, que agora, nos Estados Unidos, o Whistleblower Act, se o sujeito permitir que o Estado arrecade mais de $1 milhão, ele pode ficar com até 30% do que for arrecadado. Enfim, para concluir, essa lógica do Estado delegar o poder de polícia e, ao mesmo tempo, estimular essa cultura de espionagem, numa sociedade persecutória como a nossa, isso pode levar, senhores, à boca da delação da derrama mineira, à boca da delação do nazismo, de que fala Lowell Fuller,
isso pode levar, senhores, a uma cultura que não merece ser aplaudida. Tá? Então, para encerrar tudo isso, senhores, me parece que, do jeito como as coisas estão indo, o sujeito vai cometer um furto numa agência bancária norte, ele vai filmar todos os comparsas e vai dizer o seguinte: isso aqui é para me garantir. Né? Se for preso, já tem com o que negociar. Ok? Isso, ao invés de estimular uma cultura de proteção aos direitos, na verdade, estimula uma cultura de negociata. Isso não é justiça restaurativa, isso não é justiça. Encerro. Com a palavra, senhora presidente. Nós agradecemos, doutor Flávio Cruz, a brilhante palestra, e agora passamos a palavra ao doutor Alexandre Moraes da Rosa, doutor em Direito, juiz em Direito em Santa Catarina e também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde a todos os senhores, senhoras. É uma alegria muito grande atender um convite do doutor Elias Matarassade para poder compartilhar com vocês as angústias, e faço uma mesa aqui com Flávio Cruz, que é parceiro de magistratura e de angústias, e talvez os outsiders desse modo de pensar uma crítica à delação. Eu sou muito grato aqui ao professor Juarez Tavares, que tem um trabalho fantástico nessa luta contra um processo penal que é comercial, um processo penal que vira outra coisa, que deixa de ser aquilo que nós aprendemos. Está o Léo aqui. Léo, calma que não tem condução coercitiva ainda, Léo, para aqui para frente, conduzir coercitivamente aqui para frente. A ideia de brincar com o Léo e brincar com o Leonardo Eben, que acabou de falar, o professor Juarez, o Jefferson Gomes, o Jefferson, bom, a delegação de Santa Catarina, o professor Geraldo Prado, a Natália, o Léo, o Tiago Fabres, que a gente tem um texto para escrever aí, que é o de Espírito Santo, que é... Hoje tem uma hermenêutica talibã no processo penal, né? A gente tem uma hermenêutica da intolerância, e é isso que nós vamos trabalhar quando mostrar para vocês o que se trata de delação premiada. Tem isso que o Flávio colocou, nós poderíamos fazer uma oposição teórica sobre a aplicabilidade. Eu abandonei essa primeira parte e vou dizer assim: como nós, advogados, juízes e promotores, podemos nos situar em face de uma prática em que nós não temos regras. A 12.850 regulamenta, mas ela tem tanto vácuo que nós não sabemos como acontece. Aliás, salvo quem participou de alguma negociação real, pode dar uma certa noção de como acontece. É negociando com o diabo o tempo inteiro, nos dois lados. Você não sabe como ela acontece. Você não sabe o limite do blefe, você não sabe o limite da ameaça, porque é pegar ou largar. E você não sabe os jogos ocultos que acontecem num ambiente de delação. Essa interação é uma interação que dialoga com outras perspectivas. Aquele processo penal que nós aprendemos na graduação, o processo penal que nós aprendemos nos livros, ele é um processo penal do cotidiano, ele serve para furto, roubo, receptação, estupro. Lá, o que nós temos nesse outro ambiente, que é um ambiente diferenciado, é um processo penal flex, um processo penal em que o Hélio sabe muito bem em Santa Catarina, a professora Francesca, que está aqui, e a Aisla, que estão organizando, que é um processo penal que tem outra frequência, uma nova batida, uma nova noção de processo. Quando Flávio Cruz faz referência, nós aprendemos que regra processual é direito fundamental, não pode o cara renunciar. Numa lógica americana, que é o que nós importamos, o direito processual, o direito ao processo, é um direito renunciável. A categoria de direitos fundamentais resta afastada. Nós não temos mais isso no nosso dia a dia, e aí nós vamos negociar o que é a liberdade. E, cara, quando faz o quê? Quando eu prendo o sujeito, quando eu bloqueio o patrimônio, e quando eu faço aquilo que é, talvez, a jogada mais suja que se faz, é pegar familiar. Porque isso faz com que o sujeito fique... Porque uma coisa é bater em mim, outra coisa é bater no meu filho. E o que você tem reparado é que nas negociatas que tem se feito, nas negociações de delação, tem uma cláusula de 007. Tem gente que a gente não vai investigar. Só que isso não parte de uma bondade, mas da capacidade de cada um dos senhores em fazer negociação. Você tem que estudar quem é o personagem, tem que entender a noção por outra visão, que é aquilo que eu tenho tentado trabalhar a partir da perspectiva da teoria dos jogos. Bom, nós fizemos direito para não estudar matemática. Porra!
É assustador. Aplicação de pena, aquele inferno, 10 dias, 2 dias, aquele inferno, multa, para que eu já não aplico mais multa para ninguém, porque dá aquele inferno, depois de recolher, ninguém paga, aí tem que escrever em dívida ativa, aquilo é um inferno para a magistratura. De qualquer sorte, o que nós temos aqui nós vamos estudar. Hoje eu posso perguntar aos senhores que são advogados do crime, às senhoras, vocês sabem quais são as regras processuais em vigor numa vara criminal do Brasil? Não sabem. Se vocês não souberem quem é o juiz, vocês não sabem qual é a vara. Pergunta antes, pergunta depois. Eu tive uma aluna que fez estágio aqui, ela, uma portuguesa, veio fazer o último ano em Florianópolis, eu sou professor da Federal de Santa Catarina, e ela me disse, professor, eu quero estudar processo penal brasileiro. Eu disse, ótimo, querida. Tá bom. E ela assim, professor, eu já li o Código de Processo Penal. Eu disse, pois é, lê-se, e daí? E daí que ela foi ler os autores. Então ela leu um autor paulista, que é do Ministério Público, não está andando muito bem atualmente, que está ele contra ele próprio. Ele contra ele próprio, mas eu não, como está gravando, não posso dizer o nome. Tem outro que também defende uma meio termo, e tem um processo penal do advogado. Bom, a Maria Francisca era diferente de muitos alunos brasileiros, porque tu mandava ela ler, ela lia. Ela voltou uma semana barbarizada, ela disse, professor, os caras falam, eles pegam um texto normativo e manipulam. Eu disse, é verdade. Ela assim, mas como é que é essa história? Vocês, em 2008, mudaram a lei para proibir que o juiz pergunte, e tem autor que diz que o juiz pode perguntar. Eu disse, E ela assim, como é que acontece na prática? Eu disse, vem cá, eu sou titular da 4ª Vara Criminal. Vai à tarde no fórum, passeia pelas varas criminais. Numa vara o juiz pergunta, no outro juiz não pergunta, na outra o juiz pergunta no final, no outro depende da vontade. E ela assim, e como é que faz? Eu disse, no Brasil é isso, porque a fraude da nulidade relativa valida tudo. Mas, professor, isso não é sério. Isso não é sério. Você não pode ter um processo penal em que depende da vontade do julgador. Hoje eu estou com vontade de investigar, o Ministério Público investiga, não, esse caso eu vou mandar para o delegado. Qual é o critério, qual é a objetividade disso? Qual é a pessoalidade e a impessoalidade nessa narrativa? Isso tudo nós não temos resposta. Voltando para a nossa lógica da teoria dos jogos, seria o seguinte, eu só sei quais são as regras do jogo, que é o segundo passo, depois que eu sei quem são os personagens. Se o processo for o Flávio, eu tenho expectativas de comportamento dele, porque eu posso estudá-lo. Se for outros personagens, teremos outro processo penal. E isso faz com que eu pergunte depois, isso eu perguntei num debate com um colega bem autoritário, no final, que eu fui vaiado e tal, eu disse, tudo bem, no final eu só quero perguntar uma coisa, tu faz uma coisa errada, tu quer ser julgado por mim ou por ele? Por ele? Não, quero por ti. Então no dos outros é sempre refresco. E o cara vai pensar, então, eu só sei as regras nesse país, no processo penal, depois que eu conheço os juízes, depois que eu conheço os promotores. Se eu não tiver essa noção, isso não é sério, mas em relação à delação premiada é fundamental, porque eu tenho que entender uma coisa que é a recompensa. Eu e o Flávio ganhamos o mesmo subsídio todo mês. Nós não ganhamos dinheiro a mais. Mas existe uma coisa contra todos os senhores, uma inveja da magistratura pelo que vocês podem ganhar. O artigo de ontem, que saiu no Conjur, sobre a inveja de quanto um advogado pode ganhar numa sustentação oral, é o sintoma do que se passa. Ostentar patrimônio para aqueles que ganham subsídio pode ser complicado, porque eles se sentem um tanto quanto invertidos na sua colocação. Então, a recompensa aqui pode ser sujeito que acredita numa causa. O sujeito, por exemplo, Robespierre acreditava na Revolução e viu o que deu. O sujeito que é apaixonado por uma causa, o sujeito que é contra alguma coisa, o Paulo Silas sabe muito bem, ou seja, quando nós somos ódio contra homossexuais, nós temos ódio contra negros, a gente tem que tomar cuidado, porque ali o sujeito apresenta-se como aquele que segura em si o que poderia ser a vingança dele próprio. Isso é muito complicado do ponto de vista analítico, e o Jacinto trabalha muito bem essa questão. Mas o que eu tenho que entender é que a recompensa deles é uma recompensa que não se dá do aspecto pecuniário, mas não raro é isso que tem importado na delação brasileira. Quanto você me paga para vender isso? E aqui nós temos uma questão que é fundamental. O que o Flávio coloca como importante é, como eu sei
que o comprador da informação, porque é de outra coisa que se trata. Eu tenho uma informação, eu quero pegar o acusado Juarez. Para pegar o acusado Juarez, eu tenho que ter prova em relação a ele. Se eu tenho uma prova em relação ao Juarez, e eu sou um terceiro, eu posso vender essa informação tendo um benefício que do perdão, da exclusão, da punição de 10 anos com o resto da vida em casa. Só que tem um detalhe, e aí pode ser o remédio mais interessante. Estou com dor de cabeça, tenho uma Neusaldina. Quer comprar? R$1.000. Ah, não, eu vou ficar com a dor de cabeça. Ótimo, fica. Aí tu fala, putz, mas a dor de cabeça está enorme. Tu me paga R$1.000. Eu te vendi a Neusaldina, você tomou. Aí eu pergunto, não quer comprar a segunda? Aí você vai dizer, não, agora eu não preciso. A segunda Neusaldina não vale nada. Esse é o problema da delação, que é o problema do dilema do prisioneiro. Uma informação contra o Juarez vale muito hoje. Amanhã, se chegar outro delatando, ela mica. Ela não vale nada. E esse jogo da informação é o jogo que você diz assim, ó, eu tenho duas empresas, eu só vou aceitar a delação de uma. Corram. Isso está explicado na teoria dos jogos, isso está explicado em vários locais. A pergunta é, o dilema ético que nós colocamos aqui é o Estado pode realizar condutas como essa, de fazer jogos ocultos, jogos em que lança iniciativas pela mídia, em que um já está delatando e o outro não está delatando, são estratégias de guerra, em que você faz o seguinte hoje, pessoal, não se prende mais o grande chefão, o que se faz é prender o secretário, se fazer a secretária do sujeito, o motorista do sujeito, porque esse não tem o que perder. E esse entrega, porque ele sabe que a pancada contra ele pode sobrar. Você amealha informações por aqui e depois você faz um processo de legitimação, de esquentamento disso tudo no depois. Contra isso tudo, vocês podem ser uns advogados formados com a sua visão do cotidiano dos crimes, que era um processo de produção de prova, atribuição de sentido. Hoje é um jogo de cartas, um jogo em que vale o blefe, que vale a ameaça, que vale o jogo sujo. O Estado deixou há muito tempo nessa perspectiva de atuar como aquele terceiro imparcial. E daí a nossa briga, eu e o Auri temos escrito berrado em relação, nós temos a imparcialidade, nós criamos o Estado para quê? O Estado é terceiro, o Estado não tem que ter interesse individual, é prevaricação, aliás. Mas o que você faz? Você tem que ter uma imparcialidade objetiva em relação ao caso, uma imparcialidade subjetiva, e aí é que o Supremo tem um julgado que poderia ser utilizado, que é a imparcialidade cognitiva. O que significa isso? O Flávio não pode atuar em processo em que ele já tem informação sobre aquela mesma situação, daí que é justamente o contrário do 78, do Código de Processo Penal. Quando você tem uma cognição, uma conexão probatória entre processos já julgados, é aí que você tem que dizer tchau para o juiz. Por quê? O Supremo tem um julgado que é fantástico. Isso é bem interessante. Na Bahia, e o César está aqui da Bahia, o sujeito estuprou uma mulher e teve uma ação de estupro contra ele, uma ação penal, e uma ação de investigação de paternidade. A ação de investigação de paternidade acabou antes, transitou em julgado, ele é pai. A defesa vem e diz, é o mesmo juiz, ele já disse que é pai lá, aqui não pode julgar o estupro. Olha só, ele já conheceu da prova lá. O juiz rejeitou, o Tribunal da Bahia rejeitou, o STJ rejeitou, chega no Supremo. Cai com o Marco Aurélio e diz, para lá. A ideia do Estado terceiro é que o Estado seja cognitivamente virgem. Ele não pode já conhecer do caso. Você pode falar em situações em que você tem uma conexão probatória, em que você vai agregando e que você faz uma atribuição de sentido no tempo e no espaço, ok? E é por isso que eu me dou por impedido nos processos em que teve cisão processual. O cara não foi encontrado, eu condenei 2, absolvi 2. Eu não posso julgar ele depois. Eu já estou contaminado. Ponto. É isso. Então, o Supremo Tribunal Federal disse, não dá, anula o cara, porque ele tem direito a um juiz imparcial. E isso está na ordem do dia. Nós escrevemos um artigo no Conjur, eu e o Auri, dizendo, para lá, vamos levar a sério a imparcialidade cognitiva. Se tu já sabe tudo de operações, se tu já sabe tudo de investigações anteriores, tu está contaminado. Queira ou não, tu não deleta tudo. E isso faz com que nós tenhamos uma discussão sobre o que vem a ser o devido processo legal nesse mesmo sentido. Caminhando nessa perspectiva, nós poderíamos ver o que seriam táticas e estratégias.
O que seriam táticas? Vocês sabem muito bem que tem processos em que vocês entram que não tem como sair. A casa caiu. A casa caiu. Você pode não participar do jogo de delação, mas você pode participar, perguntar para o cliente o que ele tem para negociar. É outra advocacia, são outras perspectivas. Você tem que entender de negociação, tem que entender de folga, tem que entender o que é a escola de Harvard para fazer negociação, você tem que entender o que é uma negociação transpessoal, tem que entender o que são jogos ocultos, recompensas que não são ditas. O papel da imprensa, um escritório de advocacia que trabalhe nisso, que não tem uma assessoria de imprensa, que não controle Facebook, que não controle a produção de informação publicada, está correndo atrás. O jogo é informático, o jogo é midiático, o jogo é de fast thinkers. Você tem que comprar a boca alugada da imprensa. É um jogo de informações. É de outra advocacia que se trata. Ah, não quero participar. Ótimo, não participa. Agora, se vai participar, não seja amador. Não jogue um jogo em que você finge que vai atuar nas mesmas categorias que você aprendeu na universidade. Isso acabou. O limite é jogar na ética. E aí é uma situação do sujeito, porque você vai estar sempre no limite de ser encontrado num resvalo ético. E com o perigo de acontecer aquilo que o Geraldo Prado tem feito, que é a nossa lógica de ações neutras, que são tidas como ações criminalizadas, e não raro você é engolfado porque visitou o cliente e aquela informação poderia ter sido saído por você. Lidar com a advocacia criminal nesse âmbito pressupõe uma lógica de compliance interno absolutamente estrita. Você não pode comprar uma coxinha sem pegar a nota fiscal, porque é capaz de estarem te filmando e te prender por sonegação fiscal. É de outra advocacia que se precisa estar atenta. Nessa mesma lógica, você tem, e o Flávio fez referência, que é vender o silêncio. Eu e o Auri escrevemos de novo no Conjure, depois no emporiodireito.com.br. O que nós falamos? Ser investigado pode ser um grande negócio. Eu vendo o meu silêncio. Vender o silêncio para frente. Fazer a prisão de emboscada. Ou seja, são outras perspectivas de atuação e outras perspectivas de atuação. O nosso Código de Processo Penal, ele é, por assim dizer, alguma coisa que não funciona, porque tudo aquilo que nós aprendemos em relação à ação penal, que é indisponível, que não se pode renunciar, hoje ela é negociada. A pergunta que eu faço é: quem deu legitimidade para que um MPF possa dizer que, nesse caso, eu negocio 100% da pena, que eu negocio 30% da pena, que eu negocio 40% da pena? Porque essa lógica é a lógica que bem veio. Nós não temos dinheiro para colocar juiz, processo penal é caro. Então você faz o quê? Faz uma negociação livre. A Raquel escreveu a monografia dela, que é o perigo, porque nós vamos lá do processo civil, pegamos aquele direito civil clássico, que o Pacta Sunt Servanda, não falamos de que há pressões de outras ordens e construímos um processo civilista no âmbito de um processo penal, mas pior, nós não levamos sequer em consideração as decisões da Corte Suprema Americana, que são o nosso referencial. O que o Teori Zavascki fez? O Teori, por exemplo, disse que... Duas questões rapidinhas para vocês, para terminar a minha fala. Duas questões. Uma delas. O Teori Zavascki disse que não vale os 10% do garçom, que não vale o MPF ficar com 10% do valor repatriado. Porque a pergunta é assim, e eu sou muito ingênuo, e eu queria o apoio de vocês. Se o dinheiro é sujo, o dinheiro está no exterior, o dinheiro entra e o dinheiro vai para o Ministério Público, isso não poderia ser, em tese, lavagem de dinheiro? Ou é muito... Eu estou muito longe, Flávio, nessa minha ponderação. Porque se o dinheiro é sujo, ele é sujo, e é sujo, ele branqueia porque se faz uma cota do Ministério Público. Bom, se não pode isso, mas já se homologou vários. Os que se homologou, o sujeito não vai entrar com habeas corpus, mas nós não podemos entrar com habeas corpus em favor de terceiro? Alguém não poderia começar a cutucar o Supremo para anular essas cláusulas, e esse dinheiro vai voltar da onde? Então, se é para levar a sério o processo penal, levemos em todos. Se a cláusula não valia agora, não vale para trás. E vamos enfrentar a situação, porque nós queremos regras claras. Não posso depender de um jogo em que eu dependa do humor do MPF e que nós tenhamos um jogador que sabe fazer o quê? Ele sabe fazer sobrecarga. Porque hoje em dia, o que nós vamos ter é assim, ó, em qualquer acusação, logo um novo CPC, nós não temos mais dinheiro para colocar juiz, e o processo do plea bargain ou da delação funciona, é muito mais barato. Eu vou dizer, eu tenho essas cartas contra o senhor.
com essas cartas eu quero 5 anos de pena. Você tem um advogado que não está acostumado a negociar, o cara vai passar dificuldades. Ele tem que entender qual é a capacidade de denúncia, o que o promotor tem como recompensa, e ele poder negociar 3, 2, ter uma contraprova, esperar o processo ir adiante. Você tem que entender as árvores do jogo, que é aquilo que eu trabalho um pouco adiante, muito de maneira simplificada. Quero jogar tênis. Bom, para jogar tênis, eu dependo, se tiver sol eu posso jogar, mas se não tiver muito calor, eu tenho que fazer árvores do processo. Qualquer escritório que tenha um mínimo de estratégia para atuar, ele precisa fazer árvores de decisão. Se o Ministério Público quer 5 anos, qual é o meu caminho? Eu vou ganhar tempo, vou negociar, vou entregar a outra pessoa. Você tem que ter isso estabelecido. Se a testemunha diz não, diz sim, você tem que ter a pergunta subsequente. Isso não tem nada de maravilhoso. Vocês fazem isso na prática, mas fazem isso de uma maneira muito, às vezes, muito rudimentar. Sofisticar essa abordagem é importante. Dilema do prisioneiro, eu não vou trabalhar com vocês aqui, mas me parece que é a grande questão. Se eu prendo alguém, eu diminuo a capacidade de informação. Nós imaginamos ficar 1 mês, 1 ano, sem WhatsApp, sem internet, sem poder informações qualificadas, a nossa pressão psicológica é capaz de influenciar. E eu vou pedir para o Fábio lá passar, e queria que vocês olhassem para mim, nesse vídeo que tem aí, que vocês olhassem o que é a dificuldade que o Flávio falou, que é a dificuldade de atribuição de prova. O Flávio vai mostrar esse vídeo, eu queria que vocês olhassem e, por favor, contassem para mim quantas vezes o time de branco passa a bola. Time de branco, por favor, que vocês olhassem. Aí, Fábio, no meio, eu vou pedir para dar um pause, tá? Vai lá, não deu certo. Não deu certo, peraí. Foi declarado ilegal aqui. Prova é lista. Se não dá, não dá. Depois eu ponho esse vídeo está no canal do emporiodireito.com.br, tem um link dele. This is an awareness test. Agora, pronto. Vocês, por How many favor, passes does the time de team in branco white make? passa a bola. Olhem, por favor, e contem comigo. Quantas vezes o time de branco passa a bola? Vem contando, vamos lá. Quantas vezes? Vamos lá. Quantas? Vamos lá, quantas vezes? Depois dá um pause, tá, Fábio? Agora, dá um pause. Agora, pause. Quantas? 13, 12. Quem falou 12? Errou. O certo foi 13. Quem acertou 13, por favor? Acertou 13. Quem acertou 13 conseguiu prestar atenção quantos de preso passou a bola? Não. E viu um gorila? Pode dar o play, Fábio, por favor. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? É o mesmo vídeo. Eu pedi para vocês, sem fator de estresse, prestarem atenção. Teve gente que errou a conta, teve gente que não viu o gorila, e as pessoas acreditam em verdade real no processo penal. Capaz de botar como... É delírio coletivo. Verdade real é delírio coletivo. E tem piores colegas meus que dizem assim, que a lei diz, eu fico pensando, a lei fala com eles, é impressionante, o cara fala com a lei, ou ele diz assim, reza a lei, aí eu disse, ai meu Deus do céu, oremos agora, porque o cara, a lei reza para ele, alguma coisa assustadora nesse tocante. A Ana Luísa, eu sou casado com a Ana Luísa, que ser casado com juíza também é uma coisa complicada, porque vocês imaginem como é que é em casa, né? Ela tudo no imperativo, ela assim, deite-se, durma-se, dispa-se. Então, eu queria agradecer por estar aqui, porque ela deferiu essa oportunidade. Mas eu estou falando isso porque a Ana Luísa, nós dois pensamos um direito penal agora mais próximos, mas significa a diferença de atuação. E ela está fazendo psicologia também. E hoje o desespero maior dos advogados é que nós teríamos situações como essa, talvez 2 pessoas colocadas na frente para serem confrontadas porque uma delas estaria mentindo.
O limite da cognição no processo penal é muito, muito alto. Nosso olho tem uma capacidade de ver menor do que de uma câmera de celular, mas nós acreditamos ingenuamente que podemos ver as coisas. Essa maneira é muito interessante porque eu quis, a partir disso, mostrar que quando eu trago uma informação na delação e quando eu faço confissão do acusado, nós sabemos que eu posso dizer num contrato com o Flávio Cruz, nós dois afirmamos um contrato que eu vendi para ele um elefante amarelo no Teatro Tuca no dia 1º de julho de 2017. Nós dois firmamos, pegamos 2 testemunhas que viram a aquisição de um elefante verde de 2 metros de altura aqui. O que está afirmado é o que a Corte Suprema Americana tem dito. Tem advogados? Vale. Um elefante de 2 metros, nós não teríamos dificuldades em entender que nós estaríamos mentindo. Mas entrega de dinheiro, negociata e assim por diante, pode ser uma grande declaração para eu negociar, criar produto informacional para a troca num processo penal. Os mecanismos deontológicos para a produção dessa informação é que nós não temos. Assim como nós podemos ter gente séria, nós podemos ter gente que cria e vende informação. Esse negócio vale muito e muito dinheiro, principalmente quando você pode ficar com uma parcela significativa do valor apurado. Isso tudo nós não temos regra. E quando não tem regra, vigora o mais forte, aquele que tem capacidade de violar o nosso dia a dia. Eu não tenho como aprofundar algumas coisas que eu viria para vocês. Eu até brinco sobre a imagem, e a imagem, vocês operariam o coração com um sujeito como esse? Imagina passar mal agora, chega no hospital, está esse cara para atender. Mas é o mesmo médico que, fantasiado, faz diferença. Eu não tenho tempo para desenvolver isso, eu tenho estudado, não é lie to me e tal, mas é a discussão sobre o aspecto físico, o aspecto da moda, o aspecto da vestimenta e linguagem corporal no processo penal. Isso faz uma diferença assustadora. A Carla, que trabalha comigo, sabe muito bem disso. Eu tenho uma defensora pública que leva máquina para cortar o cabelo, tem roupa de domingo, entrega para os acusados, esconde tatuagem, passa maquiagem para tirar a tatuagem, porque isso faz uma diferença enorme em qualquer processo crime. Tem juiz que faz diferença. O sujeito que é antes e depois, e o sujeito que faz isso. Eu não vou ter como desenvolver mais as coisas, estou com o meu tempo estourando. A minha presidente de mesa, a Francesca, já está com cara feia para mim ali, já vai fazer uma condução coercitiva até meu lugar na mesa. E o Auri Lopes Júnior tem dito que eu sou o Nelson Rodrigues do processo penal, porque eu digo o processo como ele é, não porque eu sou belo, bonito e do lar, aliás, recatado e do lar, né, como diria o Léo. Nós vivemos momentos difíceis no tocante à fraude na imputação criminal. Porque já que toquei nisso, eu digo para o Léo, eu escrevi alguns textos, o professor Juarez escreveu sobre isso. No caso em que nós temos hoje a presidenta afastada, do ponto de vista criminal, é muito difícil ter tipicidade. Mas se o julgamento é exclusivamente de maioria, qualquer assembleia de qualquer Câmara de Vereadores hoje tiver maioria, poderá excluir um prefeito eleito legitimamente e um governador também. É muito preocupante o que se manipulou nesse aspecto jurídico, a nossa autonomia do direito penal. Com isso, eu fico convidado a vocês, já que eu não estou roubando, não estou matando, não estou estuprando ainda, eu vender os livros que estão ali fora, porque a Aline do Empório disse que vocês têm que fazer lá, comprar uns livrinhos, que a nossa editora está ali do lado de fora. Ela disse que se eu não fizesse propaganda, ela não venderia mais, não imprimiria mais os meus livros. E aí, para entender o processo como ele é, eu acredito que o livro da teoria dos jogos, conforme o processo penal, é uma perspectiva de adotar essa visão, não para concordar, mas se eu quero lutar contra um inimigo que me trata como inimigo, eu tenho que entender como é que ele pensa. Independentemente do que eu quero, ele tem que poder acreditar. E eu termino vocês com uma Otelo, o Mouro de Veneza. Quando a história é uma história fantástica de Shakespeare, e não interessa se Desdémona enganou ou não. Olha só, aqui o que importa é a capacidade de Otelo acreditar em Desdémona. Às vezes tu não és o culpado da coisa,
mas tu não tens como lutar contra a crença de que foi você quem fez. Saber esse limite, saber dar uma informação qualificada é um papel do advogado profissional nesse novo ambiente de negociação, com um pano de fundo que filosoficamente é pragmático, em que nós temos que nos situar. Participar acabou, né? Eu acho ela parecida com a Angélica. Então, para terminar com vocês, eu fico com o convite a acompanhar o que a gente tem produzido em relação a essa aplicabilidade da teoria dos jogos. Tem algumas coisas interessantes em relação ao dilema do prisioneiro, entender como isso tem funcionado e, fundamentalmente, mostrar, por quem quiser se arriscar nessa nova modalidade de advocacia, tem que ter novos instrumentais para não cair de amador num ambiente que é profissional, é rápido, é dinâmico e que opera com outras categorias. Isso poderá fazer de vocês patos, porque entrarão num jogo que vocês não sabem as regras, mas para entrar nesse jogo não sejam ingênuos. Eu vou terminar então com uma paráfrase ao Nelson Rodrigues, como fala o Auri. Pode-se dizer que muitas vezes é a falta de caráter que decide um processo penal. Não se faz processo penal, política e futebol, nos disse Nelson Rodrigues, com bons sentimentos. De bons sentimentos, diria nosso professor Agostinho Ramalho Marques Neto, a partir de que nos salva da bondade dos bons, que nós precisamos de regras claras que possam evitar o protagonismo de A, B e C. Uma república que depende de alguém que salve, não é uma república, é uma monarquia, é um jogo de poder do mais forte e alguma coisa que eu quero a minha longa e restrita distância. Luto todo dia contra isso. Muito obrigado. Doutor Alexandre, nós agradecemos a brilhante palestra. Estamos realmente, como bem disse o doutor Elias, muito honrados com as apresentações do senhor e do doutor Flávio Cruz, como também com as apresentações de todos os demais palestrantes. Agora nós convidamos o doutor Breno Mendes, que é o presidente da Abracrim de Rondônia, a entregar as placas de homenagem aos palestrantes presentes, para poder memorizar as brilhantes palestras apresentadas. O nosso agradecimento e os nossos parabéns a todos os componentes da mesa. Muito obrigada.